Olá, estudantes! Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com a Jéssica. E nessa aula nós vamos falar sobre um aprofundamento de conteúdos. O que é esse aprofundamento? Eu já falei sobre métodos contraceptivos, já falei sobre ISTs e hoje nós vamos ter algumas novidades, nós vamos falar algumas notícias e algumas coisas mais atuais sobre esse tema. Então, sobre IST e métodos contraceptivos. Então, o nosso objetivo é conhecer as ISTs, pesquisas recentes na área e conhecer alguns métodos contraceptivos e o seu uso. Curiosidades. Olha só, o que vocês estão vendo na imagem? Parece uma camisinha, né? Na verdade, é uma camisinha. Esse médico, Gabriele Falloppio, ele confeccionou uma camisinha, foi a primeira camisinha, ele fez de linho. E ela era embebida em algumas ervas e servia para que não pegasse as ISTs, né? Então, ela protegia mais ou menos, ou talvez a quantidade de ervas acabava atuando como uma espermicida. Depois, esse condom, esse médico, ele criou um protetor, né? Uma camisinha feita através de tripas de animais. Podia ser de peixe ou podia ser de carneiro, né? E ela era reutilizável. Para usar, ela secava, né? Então, deixava de molho na água um pouquinho, e aí ela voltava a ficar molinha, e aí era usada, né, como um preservativo. Uma notícia. Brasil tem 360 mil casos de sífilis em 36 meses. Veja os sinais. Médicos acreditam que há chances de um quadro instalado de subnotificação por causa da pandemia. Então, o Brasil acumulou mais de 360 mil casos de sífilis entre janeiro de 2018 e junho de 2020, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Esse é um resultado, né, uma análise bem preocupante, porque a sífilis é uma doença causada por uma bactéria, ela tem cura, tem tratamento, e muitos jovens, muitas pessoas estão se infectando por essa doença, né? Por quê? Muitas vezes por falta de cuidado, né, falta de informação. Então, ela está em dados alarmantes, tanto no Brasil quanto em outros países também. Então, o que são ISTs? São infecções que são transmitidas uma a outra através de relações sexuais desprotegidas. Por que a gente está falando de IST? Né? Antes era DST. Então, o que aconteceu? Olha só, a infecção é a entrada do micro-organismo no hospedeiro. E a doença é o conjunto desses sinais, sintomas que a pessoa vai ter. Então, existem muitas ISTs que só tem, o micro-organismo só entra e acaba não causando os sinais, né? São assintomáticas. Então, são chamados hoje de infecções. Somente o médico pode diagnosticar, né? Alguns sinais de alerta que você deve olhar para o seu corpo, conhecer, para ir procurar, né? O médico, como coceira, dor a urinar, dor nas regiões genitais, dor durante o ato sexual, né? Manchas avermelhadas ou escuras. Então, são sinais, servem de sinais de alerta para você procurar um médico. É ele que vai diagnosticar a doença através de exames. As ISTs são divididas em grupos conforme os sintomas que elas dão. Então, existem as úlceras genitais, existe o corrimento vaginal ou uretral, existe a doença inflamatória pélvica, que é a dor nessa região da cintura, né? E existe também verrugas anogenitais, na região genitais e na região anal. Então, vamos ver algumas úlceras genitais. Quais são as doenças que causam úlceras ou feridas, né? Lesões, tanto no sistema genital quanto no corpo? Tem a herpes vaginal, que é o vírus da herpes, né? O vírus da herpes 2. Vai aparecer bolhas, né, bem características de herpes, purulentas, vai dar dor, a dor a urinar, né? O cancro mole, ela vai dar uma ferida, vai ter um aspecto molhado, assim, são bem dolorosas as feridas. Linfogranuloma venéreo, linfogranuloma, ele vai atacar o sistema linfático. Esse organismo, ele vai para o sistema linfático, né, causa assim, às vezes pode estourar essas bolhas pelo corpo, né? Tem a sífilis, que é causada por uma bactéria, Treponema pallidum. Sífilis também é uma doença que está em grande número, né, aparecendo em grande número. E também tem uma doença chamada donovanose, que é causada por uma bactéria também. Novidades sobre a herpes genitais. A herpes genital, então, é uma IST, e ela é muito preocupante,
porque ela aparece a doença e ela fica no estágio de latência. Quando o nosso sistema imunológico está baixo novamente, ela pode aparecer e surgir, e ela vai causar muitas dores, né? E vai incomodar bastante. Então, por isso que ela é perigosa. E não tem cura. Existe um tratamento para amenizar, mas não tem cura. Então, os cientistas estão estudando uma vacina contra a herpes. Os cientistas usaram uma forma geneticamente editada do vírus que causa herpes labial, reconfigurada para impedir que o vírus se escondesse nas células do sistema nervoso, mecanismo que o HSV, né, esse vírus, usa para inibir a resposta imunológica do organismo e permanecer para sempre no corpo. Então, a herpes genital é um vírus que ele fica no nosso corpo, ele manifesta, aparece as bolhas e logo depois ela some. E ele vai se esconder nos gânglios nervosos. Então, muitas vezes não tem como matar esse vírus. Então, a melhor forma é a prevenção, que seria a vacina, que está em estudo. As ISTs que causam corrimento, pode ser tanto corrimento vaginal quanto corrimento uretral. Quais são? A clamídia, que é por essa bactéria, Chlamydia trachomatis, ela vai dar um corrimento amarelo clarinho, né, na mulher. No homem, muitas vezes, ele é assintomático, mas quando ele tem sintomas, vai ser o mesmo corrimento. Né? A gonorreia, que é a bactéria Neisseria gonorrhoeae, ela é uma bactéria causa bastante problemas, principalmente se a mulher estiver grávida, né? Pode dar risco de aborto, pode causar cegueira, né? Ao nascer, né? Pode se infectar com essa bactéria e pode causar cegueira. Ela vai dar um corrimento amarelo escuro, todas elas têm um cheiro forte, né? A vaginose bacteriana são várias bactérias, elas vivem na nossa microbiota. E existem as bactérias do bem, que são os lactobacilos, que mantêm o pH vaginal mais ácido. Só que quando você não tem, por exemplo, vários parceiros sexuais ou baixa imunidade, essas bactérias do bem acabam diminuindo e aumenta a quantidade dessas bactérias que causam a vaginose. Ela vai dar um corrimento branco, acinzentado, um cheiro bem forte, né? A candidíase é causada por um fungo. Nós também temos naturalmente na nossa microbiota esse fungo, porém, relações sexuais com vários parceiros, né? Pode ocorrer a transmissão desses fungos. Muitas vezes o homem é assintomático e a mulher vai ter um corrimento esbranquiçado, né? Purulento, vai coçar bastante, vai arder, né? E também a tricomoníase é causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis, vai dar também um corrimento amarelo esverdeado, né? Com um cheiro bem forte também. Verrugas anogenitais. O outro sintoma são as verrugas anogenitais. E quem causa verruga é o vírus do HPV. O nome da doença é condiloma acuminado. Mas vocês podem ter ouvido em HPV, o papilomavírus humanos. O modelinho dele é esse daqui, ele é nesse formatinho aqui tridimensional. Dentro dele, ele é uma capinha de proteína e dentro dele tem o material genético. O que ele faz? Ele vai infectar a pele e a mucosa por contato direto, contato sexual, né? Esse contato direto. E ele é muito preocupante, por quê? Porque ele existem alguns desses vírus, existem vários desses vírus HPV, mas existem alguns deles que vão causar câncer do colo de útero, que é um câncer com muita incidência nas mulheres. Mas nós temos uma notícia boa. Existe a vacina para HPV disponibilizada pelo SUS. Então, as meninas vão tomar, né? Os meninos de 9 a 14 anos e as meninas também tomam essa vacina para prevenir. Lembrando que a vacina previne, né, contra esse HPV. A vacina é tetravalente, tem 4 vírus e 2 desses vírus causam câncer e 2 vão causar verruga. E também o exame preventivo, é sempre importante que a mulher esteja fazendo seus exames de acompanhamento com o médico, né, todo ano. Se há um comportamento de risco, também é importante procurar um sistema de saúde para fazer os exames, ver, né, se tem alguma IST ou não. Olha, vacinas podem revolucionar a prevenção da IST. Vacina não cura a doença. Vacina, ela vai prevenir para que você não pegue essa doença. Então, quando você toma a vacina, você está pegando de uma maneira esse micro-organismo e o nosso corpo vai reagir produzindo anticorpos. E quando você tem o contato com esse vírus, essa, né, bactéria novamente,
o teu corpo já sabe como se proteger, porque ele já tem os anticorpos. Então, existem algumas vacinas que já existem e algumas vacinas que estão em desenvolvimento. Vacina para clamídia, tem mais de 130 milhões de casos por ano, né? A vacina está em estudo no Reino Unido. Contra a gonorreia, 100 milhões de casos no mundo por ano. O estudo tem estudo lá nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. A vacina contra HIV, né, já tem também, afeta 1,7 milhão de pessoas por ano, né, já está na fase 1, fase 2, já tem algumas que estão na fase 3 já das vacinas. E quais as vacinas que estão disponíveis hoje? A vacina da hepatite A e hepatite B, né, são distribuídas pelo SUS, e a vacina HPV, que também é distribuída pelo SUS. Da HPV, vacinam-se os adolescentes. Por que eles? Porque eles ainda não estão, entende-se que eles ainda não estão nessa fase sexual ativa, então, aí quando vacina eles, né, a tendência é que daí eles, se tiverem contato com esse vírus, eles já estarão protegidos. Vamos para uma atividade. As diversas campanhas nacionais de vacinação, instituídas pelo Ministério da Saúde no Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigida à população nas diversas faixas etárias. Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde aplicam várias outras vacinas. Faça uma pesquisa rápida sobre a importância da vacinação. Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem. E aí, gente, pesquisaram sobre a importância da vacinação? Então, vamos conferir o que vocês escreveram. Então, olha, tomar vacina é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem levar até a morte. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência dessas doenças que matava-se muita gente antigamente. Agora nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. O que são métodos contraceptivos? Olha, a palavra diz contraconcepção. Então, ele evita uma gravidez indesejada. Quais são esses métodos? Tem vários métodos contraceptivos. Eles devem ser sempre orientados através de um profissional. Sempre o profissional deve dizer qual é o melhor método para você usar, né, conforme a idade, conforme o que está planejando. Então, existem os métodos comportamentais, os métodos hormonais, existem os métodos cirúrgicos, né, e outros métodos que a gente vai falar. Agora, nós vamos falar sobre métodos comportamentais. O que eles precisam? Eles dependem do comportamento. Como assim? Nós já estudamos sobre o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual tem o seu primeiro dia e tem o seu último dia, né, começando logo em seguida o seu primeiro dia. Então, seria esse ciclo menstrual. Na metade desse ciclo menstrual, se nós considerarmos um período de 28 dias de ciclo menstrual, então no 14º dia ocorre um fenômeno que a mulher está ovulando, ou seja, ela libera esse ovócito. E se ela tiver relação sexual sem proteção nesse dia, ela tem 80% de chance de engravidar. Então o que acontece? Como o espermatozoide ele fica vivo no corpo da mulher uns 3 ou 4 dias, e esse ovócito também fica viável durante esses 3, 4 dias, a gente considera que mais ou menos um período de uma semana, né, que é esse o período fértil, que é o período que se a mulher tiver relação sexual, ela tem mais propensão de engravidar. Não significa que ela não pode engravidar nos outros dias, mas a propensão maior é nesse período fértil. Então, a tabelinha, o que ela faz? A mulher vai marcar no calendário ou no aplicativo a sua data de menstruação. E ela vai contar, na metade desse ciclo, ela está nesse período fértil, nessa semana. Então, ela vai evitar as relações sexuais nesse período. Existe também o de temperatura basal. O que é temperatura basal? A mulher vai fazer uso de um termômetro simples e ela vai medir a sua temperatura durante todos os dias. Então, ela vai medir e vai marcar a sua temperatura.
No período que a mulher está ovulando, existe um aumento bem mínimo de temperatura, cerca de 0,2, 0,3 graus. Então, a mulher vai, quando ela medir e perceber que lá no seu termômetro aumentou esse grau de 0,2, 0,3 graus, ela pode ser um indicativo de que ela esteja nesse período fértil. Então, ela vai evitar, se ela não quiser ter filhos, evitar essa relação sexual. Então, é por temperatura basal. Deve ser feito em repouso de no mínimo 6 horas. Outro método comportamental é o coito interrompido. O que é o coito interrompido? É a retirada do pênis antes da ejaculação. Ele não é muito eficaz porque sai, na verdade, uma gotinha de sêmen para limpar o canal no homem e pode sair espermatozoides também, né? E também o homem tem que ter um controle muito grande, né, do seu corpo para conseguir ejacular fora do corpo, né? Então seria o coito interrompido. E o outro método comportamental é o muco cervical. Vocês podem olhar na imagem aqui, que ela forma como se fosse uma melequinha, parece uma clara de ovo. O que acontece? Quando está no período fértil, o útero, né, o colo do útero abre um pouquinho e existe um muco, e ele escorre pelo canal da vagina e fica lá na calcinha um corrimento clarinho. Então, também é um indicativo de que você está no período fértil e não deve ter relações sexuais se não quiser uma gravidez. Vamos para uma atividade. Métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são todos os recursos utilizados por homens e mulheres para evitar uma gravidez. São cerca de 20 tipos. Observe a imagem abaixo e, com base nos seus conhecimentos, explique com suas palavras quais desses aqui oferecem dupla proteção. Olha, presta atenção, tem a injeção, tem comprimido, tem o DIU, tem os comprimidos orais, tem esse daqui que eu vou falar, que se chama anel vaginal, tem a camisinha. Qual deles que oferece dupla proteção? Um tempinho para vocês pensarem. Então, gente, conseguiram pensar? Ó, primeiro, o que é dupla proteção? Contra ISTs e contra uma gravidez. O único que pode prevenir é a camisinha, tanto masculina ou feminina. Protege tanto da gravidez quanto das ISTs. Agora nós vamos falar sobre contracepção hormonal. São feitos à base de hormônios. Existem 2 hormônios femininos, estrógeno e progesterona, que é o que a gente toma nesses comprimidos. Quais são eles? Adesivos subcutâneos, a mulher pode colar no braço, na barriga, nas costas, né? Esse adesivo fica lá por 21 dias e ele fica liberando esses hormônios. Depois a mulher retira, ele é um adesivo bem colado, assim. O importante é estar em um lugar fácil de visualização, porque se estiver escapando, vai lá e arruma, né? Cola de novo. Tem também o implante subcutâneo, ele é parece um palito de dente, coloca embaixo da pele, o médico vai colocar e ele fica ali por mais ou menos 2 anos, fica liberando esses hormônios e evita que o óvulo secundário ele amadureça a ponto de gerar um novo filho. Tem também o anel vaginal. Eu trouxe para vocês aqui o modelo de um aparelho reprodutor feminino. Então, olha aqui, esse aqui seriam as tubas uterinas, o ovário, tuba uterina e o útero. Aqui seria o canal vaginal. Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Como se eu tivesse cortado, olha só. Então, aqui tem o útero, aqui o vagina, aqui seria a vulva, né? A bexiga, tá vendo? Ela é um órgão que não faz parte, né, do sistema reprodutor. O anel vaginal, ele é um anelzinho, assim, ó. Ele tá com uma cordinha para não perder. Ele tem esse anelzinho, nesse anelzinho tem um hormônio e é introduzido por um médico, né? Ele vai colocar esse anel aqui, vai soltar e esse anel pode ficar ali até 2 anos, mais ou menos. E ele fica ali soltando hormônios. Esse fiozinho, ele fica bem mínimo, né? O médico às vezes pode até tirar, não ter esse fiozinho. E ele vai ficar ali, não incomoda a mulher, não incomoda o parceiro, né? E fica tranquilo ali. Existe também
Os comprimidos orais, né? Esse aqui tem 21 dias, existem outros que tem 28 dias, então você toma durante 21 dias e pausa 7 dias, né? Ele tem os dias da semana, né? Para você não perder eles e não esquecer, né? O que fazer em caso de esquecer. Existem os injetáveis, que são as injeções, e existe também o de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que ele é uma emergência para que ele evite evite a fecundação, tá? Vamos lá para uma notícia. 58% das brasileiras utilizam a pílula oral. E o interessante é que, por que elas utilizam essa pílula oral? Muitas vezes é por falta de conhecimento, não conhece outros métodos e acaba optando pelo contraceptivo oral. Lembrando que ele só protege contra uma gravidez se for tomado bem certinho, né? Ele não irá proteger de uma IST. Então, 58% das brasileiras fazem o uso desse contraceptivo oral, né? Esse comprimido aqui que eu mostrei para vocês. Métodos de barreira. Métodos de barreira, o que é uma barreira? Ele faz uma separação, ele não deixa que o espermatozoide chegue até o ovócito secundário. Onde que esse ovócito secundário está? Ele está lá na tuba uterina, olha aqui. Ele fica nessa tuba aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o óvulo e ele libera, né, o ovário libera o ovócito secundário. E o encontro vai acontecer aqui, ó, nessa região da tuba. Então, o método de barreira, ele pode ser o DIU, olha aqui, ó. O DIU, ele é bem pequenininho. Por que ele é pequeno? Porque, na verdade, o útero, ele tem cerca de 7 centímetros só. Então, ele é bem pequenininho. Esse aqui é um DIU de cobre. Deve ser colocado por um médico. Olha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Então, como é que vai ser? O médico vai colocar no útero. Ele coloca aqui e ele forma uma barreira. Ele também, esse aqui é o DIU de cobre, existe o DIU hormonal. Eles vão impedir que esse espermatozoide chegue até lá, vão dificultar o acesso. Então, esse é o DIU. E ele tem esse fiozinho, ele realmente fica para fora. E serve para o médico ver a posição, se ele mudou de lugar ou não. Não vai incomodar, né? Nem o homem, nem a mulher acabam não se incomodando com o DIU. Ele também é colocado no sistema de saúde. Existe também a camisinha feminina e a masculina. Essa aqui é uma camisinha feminina. Ela tem uma esponjinha aqui que serve como depósito do sêmen. Algumas têm um anel aqui. Aí a mulher aperta e ela vai colocar dentro do canal vaginal. E essa parte aqui vai ficar para fora, olha. Aí ele vai encaixar o pênis aqui nessa região, então essa parte fica para fora, tá? Essa camisinha aqui, ela também é fornecida pelo sistema de saúde, nos postos de saúde. E aí para tirar, vai apertar, né? E vai tirar esse DIU. Existe também a camisinha masculina. A camisinha masculina, ela tem essa pontinha aqui, ó, que é o depósito do sêmen, tá? E ela deve ser colocado no homem desde o começo da relação sexual e deve ser aberto até a base do pênis, né? Quando for retirar, retira com cuidado e faz um nozinho e joga no lixo, tá? As esponjas espermicidas, parece essa esponjinha, é colocada aqui também nessa região e ela vai usar um remédio, né, para espermicida. E tem o diafragma. O diafragma é esse daqui, olha. Ele parece um copinho e ele vai ser colocado, também é usado um espermicida e é colocado aqui, ó. Nessa região, a mulher pode colocar mais ou menos 6 horas depois ou 8 horas depois do ato sexual, ela tira esse diafragma. Vamos para uma atividade. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra as ISTs. Faça uma lista diferenciando os que protegem contra os ISTs e as que protegem somente da gravidez. Um tempinho para vocês pensarem. E aí, gente, pensaram?
Qual que evita contra IST e gravidez e qual que é só gravidez. Então, para evitar dupla proteção, é a camisinha masculina e feminina. Os outros governamentais, né? E a tabelinha, alguns de barreira, só protegem contra a gravidez. E agora, por último, é o método cirúrgico, que é a vasectomia, onde tira o canal deferente no homem, né? Uma cirurgia simples, e a laqueadura, que faz um corte na tuba uterina da mulher. Nessa aula eu utilizei dois modelos, olha, eu queria mostrar para vocês, o modelo do HIV e o modelo do HPV. Vocês podem apontar o QR Code aqui para vocês fazerem em casa. Nessa aula nós falamos sobre os principais ISTs, métodos contraceptivos e o uso deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!